Olá meninas, tudo bem? No vídeo anterior nós falamos sobre pele e foi um vídeo bem bacana, vocês gostaram? E quem não assistiu, é só clicar aqui, ó, que vai estar aparecendo o linkzinho do vídeo da pele. E agora nós vamos dar continuidade e falarmos sobre olhos. E eu tenho uma dúvida minha, Kiko. Meu olho, eu tenho um olhar caidinho, isso me incomoda profundamente. Aí ele é caidinho. Então assim, qual a dica que você dá para uma noiva que tem um olhar caído e que ela quer, né, ela quer ficar no dia assim, com aquele olhar bem aberto, bem bacana para as fotos? Duas coisas muito simples. Primeira coisa, sempre chamar atenção para o canto externo. Sempre chama atenção pro lado de fora. É do lado de fora que você vai colocar a sombra escura. É do meio pro lado de fora que você vai colocar cílio. Sempre deixar a ponta maior pro lado de fora. Sempre trabalhar o lado externo. E sempre levantar, erguer. O delineador, a sombra, qualquer coisa, sempre subir em direção à ponta da sobrancelha. Tá? Isso é uma dica. Segunda dica, nunca pegar o lápis que você passa embaixo e ir até o final. Quando chegar no final, você não encostar. Você deixar 2 milímetros sem nada, branquinho, entre a parte de cima e a parte de baixo. E passa dentro mesmo? Pode passar dentro. O lápis dentro do olho é um lápis que não dura, tá? Aliás, é muito interessante a gente falar sobre isso. Mas encerrando o que você me perguntou, o lápis por dentro, ele vai diminuir o olhar. Então a gente não precisa passar. Só para quem tem, para quem tem o olho muito grande, quer diminuir, passa ele. Senão é só pelo lado de fora que se passa o lápis, tá? Agora, com essa questão de lápis, isso é uma coisa muito importante que eu lembrei de falar agora. Muita noiva, primeiro, como eu expliquei, o lápis dentro, ele não fixa. Na linha d'água, naquela marca de dentro, o lápis não fixa. Por isso que a minha maquiagem acaba eu fico sem lápis. Mesmo que você utilize um lápis à prova d'água, como é o que a gente tem que utilizar em noiva, os lápis de noiva tem que ser à prova d'água. Então a gente não pode utilizar sombra esfumada embaixo do olho da noiva, tem que ser lápis. Você pode usar 2 cores, 3 cores, quantas cores você quiser. Mas é sempre lápis e você tem que esfumar esse lápis embaixo do olho, tá? Então ele é a prova d'água. E na linha d'água, que é a parte de dentro, não se usa lápis em noiva. Porque esse lápis ele vai escorrer junto com a primeira lágrima que descer. Ai, eu adorei isso. Então não pode, noiva não pode ter olho muito preto embaixo, porque o muito preto você vai ter que fazer com sombra, a sombra não fixa, ela vai escorrer junto com a lágrima. E a mesma coisa, a linha d'água do olho não pode ser maquiada, não pode. Noiva tem que ter lápis por fora, bem esfumado e a prova d'água. Eu garanto mesmo assim, que vai escorrer a lágrima e vai ficar intacto, não vai borrar nada. A máscara de cílio também vai ser a prova d'água. Prova disso é que a nossa modelo aqui hoje tá com uma crise de rinite, coitada, por isso que tá até com o olhinho vermelho. Ela tá com uma crise de rinite e ela lacrimejou diversas vezes enquanto eu fazia a maquiagem dela. E se a gente olhar, não tem nada borrado. Ai, amei. Eu passo maquiagem todo dia pra trabalhar, aí eu sinto que na parte da tarde já não tem mais lápis nenhum. Falei, gente, que lápis vagabundo. Ele não fixa na linha d'água. A linha d'água não tem fixação. É uma pele, uma membranazinha que não fixa nada. Que bacana. Então não adianta, porque não vai. Mesmo sendo um lápis à prova d'água, ele não vai resistir. Tá vendo, meninas? Tem alguma dúvida? Coloca aqui no comentário que o Kiko, ele é expert, né? Maquiagem, e ele vai responder as suas dúvidas, como a minha dúvida também. E como eu tenho um olho caído, agora vamos puxar para as noivas que falam assim, eu tenho um olho muito grande, tenho um olhão, quero dar uma diminuída. Tem esse truque também, Fácil. né? Aí a gente vai escurecer sim, um pouquinho mais a parte de baixo, mas ainda assim, com lápis, com tudo. Agora isso é muito raro, normalmente elas querem que aumente o olhar, né? Normalmente elas querem que aumente o olhar. Tá? Numa noiva com um olho muito grande, a gente pode colocar um cílio maior, porque o cílio vai dar uma diminuída nesse olhar. E aí a gente vai colocar ele lá do início até o final. E uma outra perguntinha que eu tenho pra você. Quando a noiva escolhe, eu quero os olhos bem preto, né? Bem escuro. Hoje ainda se usa aquela coisa do olhar preto e boca nude, ou não tem regra pra isso? Hoje se usa tudo o que você quiser, desde que você consiga carregar aquilo com você, tá? Você tem que saber carregar aquilo. Então assim, aquela noiva que chega super tímida, tá? Ela chega e você percebe um pouco, então foi o que eu falei, deixa ela tem que ser ela mesma, tá? Agora sim, ela chegou lá no salão pra conversar comigo e marcar o casamento dela um ano antes, numa sexta-feira à tarde, usando um olho preto e um batom vermelho. É óbvio que ela tem que casar assim, porque isso faz parte dela, é o dia a dia dela.
tá? Agora, se ela chegou super tímida e tal, não é por isso que eu vou transformar ela em outra pessoa, vou deixar ela com um olho preto e uma boca vermelha. Mas poder, pode, desde que aquilo faça parte dela, desde que ela consiga carregar aquilo. Seja tá? a essência dela, né? Com certeza. My bride, I can hardly hold myself together. This day, this night, I see you as you are, and I never wanna leave no more. Bom, gente, eu terminei aqui o olho. O que acontece? A gente não precisa fazer uma maquiagem muito pesada porque é uma noiva, tá? Então, assim, na verdade o que eu sempre digo é a pessoa tem que chegar no casamento com a cara dela. Ninguém tem que dizer assim, nossa, você tava tão linda no seu casamento que nem parecia você. Isso é horrível. Você tem que dizer assim, nossa, você tava tão natural, tava tão bonita. Eu acho que isso que é o mais importante, tá? A gente optou por um olho bem clean nessa maquiagem, porque não tem isso, não é porque ela é noiva que eu tenho que exagerar. Eu tenho que ser preciso nas coisas. O olho não pode estar marcado, tem que estar muito bem esfumado, tá? Tem que estar limpa a maquiagem, não pode estar uma maquiagem toda porrocada. Por isso eu dou sempre preferência a tons mais foscos. Eu usei um pouquinho de iluminador no canto interno, mas assim, nada com muito brilho, tá? Então tá uma maquiagem muito clean e que pode ser usada a qualquer horário do dia, por qualquer noiva, tá? Então a noiva que vai casar durante a noite fala, Kiko, quero uma maquiagem clean, tá? Tá perfeita, Perfeito, né? Tá perfeita. Ela tá com cílio postiço super natural, a gente pode perceber que não tá um cílio de drag queen. Então não é por isso, tá? Porque você tá maquiando uma noiva que você tem que trazer muita coisa. A noiva tem que ter uma maquiagem forte, pesada, a noiva tem que chegar. Não, se é o estilo dela, bem, mas se não é, ela vai chegar clean. Se o estilo dela é clean, ela vai chegar clean a qualquer horário, a qualquer momento. E ela vai ficar linda desse jeito até o final da festa, Até né? o final da festa, o que é mais importante. Tudo que tá aqui foi feito e pensado para uma maquiagem durável. Ela tem que chegar pra lua de mel, no hotel, onde for, ela vai chegar maquiada da forma como ela saiu do salão. É, porque uma dúvida que muita gente fala, não é nem dúvida, um questionamento que muitas noivas fazem é por que a maquiagem de noiva é tão cara, né? E uma das explicações do que trabalha 20 anos disso, eu acho que é essa diferença dos produtos, né? Exatamente, exatamente. Né? É o que o maquiador leva aprendendo, experimentando, tendo experiências, enfim, estudando para chegar nesse resultado. Então, não é qualquer sombra que noiva pode usar, tá? Então, as sombras para noiva, elas têm que ter uma fixação diferente. Como eu falei no começo, a base tem que ser uma base HD, ela tem que ser uma base à prova d'água, a mesma coisa a máscara de cílios, a cola de cílio não pode ser qualquer uma, tem que ser uma cola própria, que resista a choro. Coisa horrível é cílio postiço descolando no meio da festa. Então, assim, tudo que se investe nisso é o que se cobra pelo preço de maquiagem de noiva, não é a mesma coisa, entendeu? E se errar, não tem como voltar, né? De jeito nenhum, uma coisa que não tem como então, você gente, voltar atrás. Ou acerta ou não acerta, entendeu? Paga por um bom profissional, por uma boa maquiagem, que é um momento único. Com certeza. Né? Let's keep this up as long as our hearts are beating. Então, meninas, no próximo vídeo iremos falar sobre a finalização da maquiagem, que seria o blush, o batom e tem fixador? Pode usar o fixador, mas uma coisa mais importante antes é os iluminadores, né? Opa, isso eu gosto, é importante. Então, assista o próximo vídeo. I can hardly hold myself together.